No calor sufocante de julho de 2003, uma casa silenciosa na cidade de Mossul, marcada pela guerra, ocultava dois dos homens mais temidos do Iraque. Uday e Qusay Hussein, os filhos de Saddam, haviam desaparecido após a queda de Bagdá, mas a caçada por eles nunca cessou. Quando as forças americanas finalmente os encontraram, a rendição não era uma opção. Durante 6 horas brutais, o som de disparos e foguetes rasgava o ar, desfazendo a estrutura da casa pedaço por pedaço. Ao pôr do sol, a residência era apenas uma carcaça em ruínas, e entre os escombros, a linhagem de Saddam Hussein chegava a um fim sangrento. Essa caçada havia começado meses antes. Em 20 de março de 2003, as forças americanas cruzaram a fronteira do Iraque com o objetivo claro de remover Saddam Hussein do poder. Em questão de semanas, Bagdá caiu e a estrutura do governo iraquiano desmoronou. Em meio ao caos, Saddam desapareceu nas sombras e, com ele, seus 2 filhos, Uday e Qusay. Nascido em 18 de junho de 1964, Uday era o filho mais velho de Saddam, o herdeiro aparente. Mas seu comportamento violento e imprevisível preocupava até mesmo seu pai. Em 1988, sua brutalidade explodiu em público quando ele espancou até a morte o valete pessoal de Saddam durante uma festa. O incidente forçou Saddam a se distanciar dele, mas não removeu seu poder. Ainda assim, Uday mantinha um controle férreo sobre a mídia e o Comitê Olímpico Iraquiano, vivendo em um luxo obsceno enquanto aterrorizava todos ao seu redor. As acusações contra ele pintavam um retrato de depravação, estupros, tortura de atletas e o assassinato de qualquer um que ousasse irritá-lo. Qusay, nascido em 1966, era o oposto de seu irmão. Discreto e calculista, ele não buscava os holofotes, mas detinha um poder muito mais profundo e real. Ele comandava a espinha dorsal do regime, os serviços de inteligência, a polícia secreta e as operações militares, incluindo a Guarda Republicana de Elite e a Organização de Segurança Especial. Sua crueldade foi demonstrada durante os levantes de 1991, após a Guerra do Golfo, quando liderou uma repressão que resultou na morte de milhares de iraquianos. Na época da invasão americana em 2003, Qusay era amplamente considerado o sucessor mais provável de seu pai, um herdeiro preparado para um futuro que jamais chegaria. Nas semanas que se seguiram à queda de Bagdá, o ar ainda estava pesado com a poeira e a incerteza. Em meio ao caos, uma caçada humana se intensificava, focada nos homens que haviam sustentado o regime de Saddam Hussein pelo medo. Qusay, seu filho mais novo, era considerado o herdeiro natural do poder, uma figura central nesse novo e perigoso jogo. Para facilitar a identificação de seus alvos nas ruas, os militares americanos conceberam uma ferramenta de propaganda sombria e engenhosa: um baralho de cartas. Cada carta exibia o rosto de alguém do círculo íntimo de Saddam, e quanto mais alta a patente, mais importante a carta. O próprio Saddam era o as de espadas. Uday, o primogênito impulsivo, era o as de copas. E Qusay, o mais discreto e talvez por isso o mais perigoso dos dois, era o as de paus. O governo americano então estabeleceu uma recompensa monumental pela cabeça dos irmãos: $15 milhões por Uday e outros 15 milhões por Qusay. Um total de $30 milhões, uma das maiores somas já oferecidas por qualquer pessoa na história. Panfletos choviam dos céus e seus rostos, impressos em cartazes, cobriam as paredes do país. A mensagem era clara: entregar os filhos de Saddam traria uma riqueza inimaginável. Apesar da fortuna prometida e de milhares de soldados no terreno, os irmãos pareciam ter desaparecido. Soldados americanos invadiam casas, vasculhavam mesquitas e interrogavam dezenas de suspeitos em operações que varriam Tikrit, Bagdá e outras cidades. Ainda assim, não havia sinal deles. Era como se tivessem se desvanecido, engolidos pela própria terra que um dia governaram. Alguns acreditavam que haviam fugido para a Síria. Outros sussurravam que viviam no subsolo, movendo-se de casa em casa.
A verdade, no entanto, era mais calculada. Eles seguiram para o norte, em direção a Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, perto da fronteira com a Síria. A escolha foi estratégica. Mossul fora por anos um reduto do partido Ba'ath, e muitos ali ainda apoiavam o regime deposto, guardando um profundo ressentimento pela invasão americana. Era uma cidade de segredos, o esconderijo perfeito. No início, Uday e Qusay se moveram como fantasmas, trocando de esconderijo para evitar qualquer rastro, conhecidos apenas por contatos de extrema confiança. Eram pessoas que haviam trabalhado para o regime ou tinham laços pessoais com a família. Sabiam o perigo que corriam, mas a lealdade, ou talvez o medo, mantinha essas pessoas em silêncio. Eventualmente, os dois irmãos se estabeleceram em um único local, a casa de um homem chamado Nawaf al-Zaidan. Nawaf não era um estranho para sua família Hussein. Um ex-empresário com conexões antigas no círculo do poder, ele já havia feito negócios com eles no passado. Havia uma história de confiança mútua. Sua casa, no bairro de classe média de Al-Falah, era a camuflagem perfeita. Uma vila grande de 3 andares com muros espessos e portões de metal pesado, mas que se misturava discretamente à vizinhança. Por fora, nada levantaria suspeitas. Por dentro, ela se tornara o santuário dos fugitivos mais procurados do Iraque. Mas Qusay não estava sozinho. Ele trouxera consigo uma sombra silenciosa, seu filho de 14 anos, Mustafa. O garoto era jovem, quieto e permanecia sempre perto do pai. Para onde Qusay ia, Mustafa o seguia. Ninguém sabe ao certo por que ele o levou. Talvez para protegê-lo, ou talvez por simplesmente não conseguir deixá-lo para trás. Mas trazer uma criança para o centro da fuga transformava tudo. Não se tratava mais apenas de sobrevivência. Agora, era uma questão de proteger sua linhagem, a qualquer custo. Com o calor implacável de meados de julho de 2003, a pressão sobre Nawaf al-Zaidan tornava-se insuportável. Proteger sua família era agora uma obsessão, um peso que crescia a cada dia. As forças americanas continuavam sua caçada implacável por Saddam e seus filhos, e a recompensa oferecida ecoava cada vez mais alto nas ruas de Mossul. A lealdade de Nawaf al-Zaidan começava a se esvair. Talvez fosse o medo de ser descoberto ou a crescente certeza de que não haveria escapatória. Ou talvez, no fim, a promessa de milhões de dólares fosse simplesmente irresistível. Qualquer que fosse o motivo, em 21 de julho, Nawaf tomou uma decisão que selaria o destino de todos. Através de um intermediário, ele fez o contato. A mensagem para as forças americanas era clara e direta. Uday e Qusay Hussein estavam escondidos em sua própria casa. Ele não deixou margem para dúvidas, fornecendo a localização exata da vila e uma descrição detalhada para provar sua veracidade. Mas a traição tinha um preço. Nawaf exigiu proteção total para si e sua família e o pagamento integral da recompensa. Do lado americano, a primeira reação foi de ceticismo. Dezenas de pistas falsas já os haviam levado a becos sem saída. Mas esta informação parecia diferente. A fonte soava confiante, os detalhes se encaixavam e a conhecida ligação de Nawaf com o antigo regime conferia uma perturbadora credibilidade ao relato. Uma pequena equipe foi enviada a Mossul para confirmar a denúncia. Discretamente, eles observaram o bairro, vigiaram a casa à distância e cruzaram informações. Ao final do dia, a suspeita havia se transformado em uma certeza quase absoluta. Os filhos de Saddam estavam lá dentro. Com a confirmação em mãos, o comando americano não perdeu um segundo. A ordem era clara: preparar uma operação militar em grande escala. Ninguém esperava uma rendição silenciosa. A inteligência assumia que os irmãos estavam fortemente armados, prontos para lutar até a morte. O plano era simples e brutal: cercar a casa rapidamente e exigir a rendição. Se eles se entregassem, seriam capturados vivos. Caso contrário, as tropas tinham autorização para usar força esmagadora. Na manhã de 22 de julho de 2003, as ruas tranquilas do bairro de Al-Falah estavam prestes a se tornar o palco de uma batalha.
O sol da manhã lançava longas sombras sobre as ruas tranquilas do bairro de Al-Falah, um silêncio que estava prestes a ser quebrado. Por volta das 10 horas, forças americanas se posicionaram em torno da vila, iniciando uma missão meticulosamente planejada que envolvia algumas das unidades mais seletas de suas forças armadas. A equipe de assalto era composta por comandos da Força Tarefa 20, uma unidade de operações especiais da Força Delta, criada especificamente para caçar os principais membros do regime de Saddam. Eles contavam com o apoio de soldados da Divisão Aerotransportada 101, conhecidos por sua velocidade e precisão. Do lado de fora, veículos blindados Humvee e Bradley bloqueavam as ruas, enquanto helicópteros pairavam no céu, prontos para intervir. Atiradores de elite ocuparam posições nos telhados próximos, selando completamente a área. Ninguém entrava, ninguém saía. Civis foram rapidamente retirados das ruas para garantir sua segurança, enquanto alto-falantes transmitiam uma mensagem em árabe, ordenando que os ocupantes da casa saíssem com as mãos para o alto. Prometeram tratamento seguro em caso de rendição, um procedimento padrão para evitar o confronto direto. Mas, do interior da vila, a única resposta foi o silêncio. Segundos depois, o ar foi rasgado por uma explosão de tiros vindos de dentro da casa. As balas perfuraram janelas e paredes, forçando os soldados americanos a buscar abrigo e responder ao fogo. A ameaça era real e imediata. Ficou claro que Uday e Qusay não tinham a menor intenção de se render. Dentro da vila, os irmãos haviam montado uma defesa formidável nos andares superiores, usando a altura como vantagem tática. Estavam armados com fuzis de assalto, granadas e uma vasta quantidade de munição. O filho de Qusay, Mustafa, também estava com eles, e segundo relatos posteriores, o garoto também portava uma arma. Para os americanos, a esperança de uma prisão rápida havia se desfeito. Aquilo se transformara em um combate total. As forças americanas responderam com tudo o que tinham. O som de metralhadoras M249, lança-granadas e foguetes AT-4 ecoava pelo bairro. A fumaça começou a tomar conta do ambiente, misturada a estilhaços de vidro e pedaços de concreto que voavam pelo ar. Pequenas equipes de assalto tentaram invadir o prédio, na esperança de acabar com a luta rapidamente. Mas quanto mais se aproximavam, mais perigoso se tornava. Cada tentativa de chegar à porta da frente era recebida por uma muralha de fogo. Após quase 1 hora de combate intenso, os comandantes americanos perceberam que precisavam de mais poder de fogo. A resistência dos irmãos era inabalável. A Força Tarefa 20 solicitou apoio aéreo imediato e armamento pesado. Logo, o som das pás dos helicópteros de ataque Apache da Divisão 101 trovejou sobre a casa. Um dos Apaches travou a mira no segundo andar e, momentos depois, disparou um míssil Hellfire. A explosão iluminou o céu e parte da estrutura superior desabou em uma nuvem de poeira e destroços. Mesmo após o impacto devastador, os tiros não cessaram. Os atiradores continuavam a disparar, movendo-se entre os cômodos, usando móveis como barricadas e aproveitando cada arma que lhes restava. Eles eram habilidosos em combate urbano e sabiam como defender sua posição. Um segundo míssil Hellfire foi disparado, desta vez mirando o telhado. O impacto foi ainda mais violento, mas, surpreendentemente, a casa não se calou. À medida que a batalha se arrastava, os riscos para as tropas americanas aumentavam. Vários soldados foram feridos, alguns atingidos por tiros das janelas, outros por estilhaços de granadas e concreto. Companheiros arrastavam os feridos para a segurança, enquanto médicos prestavam os primeiros socorros atrás dos veículos blindados. Apesar do caos, a operação não parou. Os feridos foram evacuados e mais reforços foram chamados. A batalha se estendeu por mais de 6 horas, tornando-se um dos mais longos confrontos armados que as tropas americanas enfrentaram desde o início da invasão, em março de 2003. Então, por volta das 4 da tarde, o tiroteio finalmente cessou. Do interior da vila, restava apenas o silêncio. Ao entardecer, o som dos tiros finalmente cessou, dando lugar a um silêncio pesado e inquietante. A ameaça havia sido contida,
Tropas americanas avançaram sobre a carcaça fumegante da residência que mal se mantinha de pé. Cada passo era medido, cada sombra uma ameaça em potencial. Eles vasculhavam os escombros em busca de armadilhas ou de qualquer sinal de vida, movidos pela necessidade de garantir que a ameaça havia sido, de fato, neutralizada. Entre os destroços do segundo e terceiro andares, a busca terminou. 4 corpos foram encontrados: 2 homens adultos, um adolescente e outro homem que parecia ser um guarda-costas. A violência do combate estava gravada em cada um deles. Um dos homens tinha um ferimento de bala na cabeça, provavelmente dos momentos finais da batalha, enquanto o jovem havia sido atingido múltiplas vezes. Fotografias dos corpos foram rapidamente enviadas aos oficiais de inteligência. A identidade dos mortos era uma questão de segurança nacional e a confirmação visual não era suficiente. As equipes de inteligência militar iniciaram um trabalho minucioso comparando registros dentários, cicatrizes, arquivos médicos e radiografias com os dados que possuíam. Eles procuraram por detalhes conhecidos, como a claudicação de Uday, resultado de uma tentativa de assassinato anterior, e os pinos de metal em sua perna. O arquivo de Kusai continha seus próprios registros de ferimentos distintos. Após uma análise cuidadosa, não restavam dúvidas. A confirmação oficial chegou. Os 2 homens eram Uday e Kusai Hussein. O adolescente era Mustafa, filho de Kusai. 2 dias após o intenso confronto, em 24 de julho de 2003, porta-vozes militares americanos convocaram uma coletiva de imprensa. Para dissipar qualquer suspeita, uma decisão controversa foi tomada: a divulgação de fotografias explícitas dos corpos. A medida era arriscada, mas o mundo precisava de provas. Para alguns oficiais americanos, era um passo necessário para silenciar teóricos da conspiração e enviar uma mensagem inequívoca aos legalistas do regime. Outros consideravam as imagens chocantes demais para o público, mas, em solo iraquiano, o efeito foi imediato e profundo. A reação que varreu o país foi uma tempestade de emoções contraditórias. Em Bagdá e no sul, onde o sentimento anti-Saddam era mais forte, as ruas explodiram em celebração. Tiros de fuzil ecoaram no ar, não como um ato de guerra, mas de júbilo. Havia lágrimas, mas eram de alívio. Para muitos, a morte de Uday e Kusai representava o verdadeiro começo do fim de uma era de brutalidade. Contudo, a celebração não foi unânime. No norte do Iraque, em áreas com profundas lealdades tribais ou ao partido Baath, a notícia foi recebida com choque e raiva. Boatos se espalharam como fogo em palha seca. Dizia-se que os homens nas fotos eram sósias, que os americanos haviam forjado tudo. Mas à medida que mais evidências fotográficas e forenses eram apresentadas, até mesmo os mais céticos começaram a aceitar a dura realidade. Quando a poeira da batalha assentou, um silêncio pesado tomou conta das ruínas. A tarefa sombria que se seguia precisava ser executada com precisão e, acima de tudo, em segredo. Após a confirmação das identidades, os corpos foram transportados por via aérea para Bagdá. A preocupação americana era clara: evitar que seus túmulos se tornassem santuários ou pontos de encontro para insurgentes. O enterro, portanto, ocorreria longe dos olhos do público. Naquela mesma semana, sob forte sigilo, os corpos foram levados para Tikrit, onde ficava o cemitério da família Hussein. Mas não houve funeral público, nenhuma cerimônia. Apenas um punhado de pessoas presentes, sob segurança máxima, enquanto os corpos eram depositados em covas anônimas, escondidas. Pouquíssimos saberiam sua localização exata. Enquanto o destino dos filhos de Saddam era selado em segredo, a vida de um homem mudava para sempre. Poucos dias após o ataque, Nawaf al-Zaidan recebeu discretamente o pagamento integral de $30 milhões. A fortuna o transformou em um dos informantes mais bem pagos da história moderna, mas também o marcou como um alvo. Para sua segurança, a inteligência americana rapidamente organizou sua saída permanente do Iraque, junto com sua família. Seu nome, embora nunca confirmado oficialmente pelos militares, vazou mais tarde por fontes iraquianas.
Para onde ele foi depois disso, permanece um mistério. Alguns dizem que recomeçou a vida na Europa ou no Golfo sob uma nova identidade. Outros que simplesmente desapareceu para nunca mais ser visto. De volta a Mosul, a vila não passava de escombros. As paredes, arrancadas pela força das explosões, deixavam o interior exposto, enquanto uma fumaça negra manchava os edifícios vizinhos. Vizinhos mais tarde contariam como a batalha sacudiu suas casas. Alguns foram feridos por destroços, mas nenhum civil perdeu a vida. Os militares americanos afirmaram ter feito o possível para evitar danos colaterais, mas quando os tiros começaram, a única resposta possível foi a força esmagadora. A morte de Uday e Qusay foi, sem dúvida, uma vitória significativa para as forças americanas. Demonstrava que mesmo as figuras mais poderosas do regime de Saddam podiam ser alcançadas. Para o povo iraquiano, que viveu décadas sob um medo constante, a notícia trouxe um sopro de esperança. No entanto, a guerra estava longe de terminar. Apenas alguns meses depois, em dezembro de 2003, as tropas americanas capturaram o próprio Saddam Hussein, escondido em um buraco perto de Tikrit. Foi outro momento decisivo no conflito. Mesmo com a queda dos filhos de Saddam, a violência no Iraque não cessou. Uma forte insurgência crescia e os ataques às tropas americanas se tornaram rotina. Mas para muitos iraquianos, aquele dia de julho marcou o fim de uma era.